Existe uma nova ordem mundial. A globalização está derrubando fronteiras, ultrapassando diferentes línguas, costumes e criando um mundo novo totalmente diferente. A competitividade tem a guerra como norma. A todo custo, quer vencer o outro, esmagando-o para tomar o seu lugar. Ela gera um individualismo arrebatador na ordem política, econômica e social, além de haver um excesso de possessão. A competitividade gera comportamentos dotados de desrespeito e isso é a base da sociedade atual. A competitividade pode ser decorrente do imperialismo, expansão do domínio territorial, cultural e econômico. O imperialismo gerou exploração da mão de obra e dizimação das populações dos países mais humildes. O imperialismo também contribuiu com o desenvolvimento de teorias racistas. A competitividade comanda novas formas de ação. O consumo comanda nossas formas de nação. E a confusão dos espíritos impede o nosso entendimento do mundo, do país, do lugar, da sociedade e de cada um de nós mesmos. Atualmente, as empresas produzem o consumidor antes mesmo de produzir o produto. Consequentemente, a autonomia da produção, que antes buscava somente manipular a opinião pela publicidade, cede lugar ao despotismo do consumo. A composição do comércio caracteriza-se da seguinte forma: publicidade mais materialidade e publicidade mais serviços, e esse é o motivo de haver tantas propagandas enganosas. Esse sistema ideológico é o motor de nossas ações públicas e privadas. É um veículo de narcisismo e acarreta a redução da personalidade, do caráter moral e intelectual e, principalmente, o esquecimento entre a oposição da figura do consumidor e do cidadão. O consumo muda de figura ao longo do tempo. Falava-se antes de autonomia da produção, para significar que uma empresa, ao assegurar uma produção, buscava também manipular a opinião pela via da publicidade. Neste caso, o fato gerador do consumo seria a produção. O consumo é o grande emoliente, produtor ou encorajador de imobilismos. Ele é também um veículo de narcisismos por meio dos seus estímulos estéticos, morais e sociais, e aparece como o grande fundamentalismo do nosso tempo, porque alcança e envolve toda a gente. Por isso, o entendimento do que o mundo passa pelo consumo e pela competitividade, ambos fundados no mesmo sistema de ideologia. No mundo globalizado, nos deparamos com o consumismo desenfreado. Produzimos um número enorme de lixo e isso gera preocupações para o planeta e os produtos estão cada vez mais descartáveis, o que faz com que a poluição se agrave ainda mais. O primeiro passo para diminuir a quantidade de lixo é, sem dúvida, reduzir o que consumimos. Após
Após evitar consumir coisas desnecessárias e reaproveitar outras, agora é hora de pensar em reciclar. A reciclagem permite uma diminuição da exploração dos recursos naturais e é um processo mais barato. Após pensarmos em reduzir o que consumimos, podemos agora procurar reutilizar as coisas antes de jogá-las fora. A mídia é um mecanismo de alienação muito forte, devido à importância que a população dá a ela. A TV é o principal instrumento de manipulação para pessoas com baixo teor crítico. Porém, isso não só acontece com a TV. A mídia impressa e rádios também dão importância aos valores e ideais capitalistas. A programação é direcionada ao incentivo do consumo pelos telespectadores. Essa alienação serve para impor suas ideologias e impedir que a população tenha pensamento crítico e possa manifestar sua opinião. Hoje sofremos grandes influências da mídia, onde se exploram imagens fantásticas e com isso controlam e induzem as massas de forma mais fácil do que se fazia em décadas passadas. Todo esse fenômeno da globalização deve-se, em grande parte, ao fato de que o fim do século XX erigiu como um dado central do seu funcionamento o despotismo da informação, relacionando, em certa medida, com o próprio nível alcançado pelo desenvolvimento da técnica atual, tão necessitada de um discurso. Os objetos são coisas reais. Eles se apresentam diante de nós não apenas como um discurso, mas como um discurso ideológico que nos convoca. E é esse império dos objetos que tem um papel relevante na produção desse novo homem, apequenado que estamos todos ameaçados de ser. A globalização unificou o mundo, porém de uma forma que possibilitou os maiores dominarem os menores. A lei ideológica do valor é uma filha dileta da competitividade e acaba por ser responsável também pelo abandono da noção e do fato da solidariedade. Daí as fragmentações resultantes da ampliação do desemprego, do abandono da educação, do desapreço à saúde como um bem individual e social inalienável. Daí todas as novas formas perversas da solidariedade que resultam em um país fragmentado. É necessário usufruir dos pontos positivos da globalização, como a maior interação entre países, a correlação entre culturas, a maior acessibilidade e rapidez. O principal é extrair qualidades desse sistema, que inicialmente tem o propósito de ser benéfico, e transformar o individualismo em coletividade, a fragmentação em união e a competitividade em solidariedade.